Tô bem. Tô indo. Acabou meu escalonamento. Deixa eu falar uma pergunta. Vocês conseguiram participar das palestras? Eu vou estar fazendo amanhã, se Deus quiser, o nosso relatório, né? Que dá direito, quem se inscreveu tem direito a ganhar as horas que foram trabalhadas nesse mês do pedagogo. Eu participei de todas, Marinéia. Você vê. Você é minha sombra. Eu também. Minha sombrinha. Gabriel Eu acho que Lotti eu tive chegando. uma que eu não participei. Oi? Eu acho que eu tive só uma que eu não participei. Participou de quase tudo. Qual que você não participou? Ontem de ontem? A de segunda? Uhum. A de terça, quer dizer? Terça, tava com febre. Ainda estou ainda. Não, você me falou que você mandou o WhatsApp para mim, que você estava com febre, parecia dente. Eu ainda fiquei preocupada com essa questão da Covid, né? Fiquei muito preocupada com você. Aparentemente, a garganta inflamada. Mas mexe com tudo, né? Uhum. E você está na linha de frente, está trabalhando, não está, Antonielle? Sim, ainda está. Nas dois hospitais. Está trabalhando em quê? Em 2 hospitais. Você trabalha no hospital? Eu não, meu pai tá. Pois é. E é o foco, né, querida? Uhum. Volta Redonda tá o frevo, como dizem. Muita coisa. O quê? Uhum. Absurdo. Que coisa. Olha aí, parece que o negócio está se estendendo. A doença está se propagando. Aqui quase não tinha, agora a gente já está com vários casos, né? Nossa, Deus. Mas vem muita gente fora, Marinéia. Vem muita gente para Vassoura se tratar aqui, em Vassoura. Eu sei. Muita gente que está vindo porque aqui tem um número de leitos, né? Uhum. Aí acontece isso. Eu te falei que eu consegui tirar o siso? Não. Conseguiu? Foi lá? Foi no particular. Não conseguiu arranjar, não? Não consegui. Mas aí eu tirei o que estava crítico. Foi pior do que ter um filho, gente. Pior do que você ter uma criança. Jesus. Que dor. O dente da rodava assim, ó. Ai, maxilar, que horror. Imagino, que dói muito. Para arrancar, é um dente muito grande. E é no final, né? Gente, vamos ver se vai entrar. Pior que eu vou começar a falar e daqui a pouco vai, como é que se diz? Pode ser que chegue mais alguém, né? Boa noite, professora. Oi, Gabriel. Boa noite. Eu botei você para dentro e não falei contigo. Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Sim. Que bom. Gabriel Lotes. Botei seu nome já. Tá. Então, boa noite. Então, olha só, gente. Eu acho que eu vou começar. Já estamos gravando desde desse bate-papo. Quem for chegando, tá chegando a Milena. Deixa eu admitir logo. Tem que todo mundo tomar a benção, tá vendo? Entrou a Milena. Oi, boa noite. Boa noite, Milena. Boa noite, professora. Boa noite, minha linda. Como é que você está? Tô bem. Graças a Deus. Então, olha só. Deixa eu vou colocando para o pessoal para dentro à medida que o pessoal for chegando, eu vou olhando ali, mas vou começar a fazer as explicações para vocês. Eu pedi a Luana que ela passasse para vocês que a partir do dia 1º a gente teria presença,
porque a gente tem que validar o semestre letivo, esse período, né? Para a gente não perder esse semestre. E a forma que a gente tem de validar é que todos possam, pelo menos, participar das aulas. E o que foi pedido para nós, professores, né? Que a gente passasse para os professores e para vocês, que esse vai ser um período que a gente vai estar fazendo uma revisão de P1, principalmente para quem não fez. A gente tem um número de pessoas que não fizeram, principalmente da sala de vocês, que não fizeram a P1, né? E também não entregaram trabalhos. Isso aí eu quero ver depois, tem vários casos. E essas pessoas, principalmente, que não frequentaram, né? E que não fizeram a P1, vai ter uma segunda chance de fazer a P1. Foi falado isso para vocês? Pode abrir o microfone aí por enquanto. Né? Deixa eu desativar aqui. Alguém pode responder que não tenha feito? Por exemplo, Larissa, você pode me responder? Larissa? Foi falado para você... Tudo bom, querida? Foi comentado que vai ter uma outra chance de P1? Foi sim, a Luana comentou. Eu não fiz a prova, né? Isso. Aí ela comentou que seria dada uma outra chance. Uma outra chance de P1. Você fez os trabalhos? Eu não me lembro agora, porque são tantas. Eu fiz, só que como passou da data, eu não te entreguei. Ah, porque não tenho nota sua aqui. De alguns alunos eu não tenho nota, mas como passou da data, os trabalhos você pode me mandar para o meu e-mail, tá? Todo mundo que não entregou pode mandar para o e-mail. Teve algumas pessoas que entraram em contato comigo e eu falei que poderiam me mandar o trabalho. Tá bom, Larissa? Tem eu vou mandar, pessoas então. que também não fizeram, poderão mandar. Agora, nós vamos fazer uma segunda, a gente chama segunda opção, né? Uma segunda chance, uma segunda opção de P1. E quando que vai ser isso? Eu quero explicar isso para ficar bem explicado para todo mundo. Essa segunda opção de P1 não é a segunda chamada, é uma segunda opção. Que de repente acontece alguma coisa, a pessoa não pode fazer, aí tem lá atrás, como a gente sempre teve na universidade, quando a gente estava presencial, não tem sempre uma data no final, perto da prova final, a gente vai ter a segunda chamada. Essa segunda opção de P1, já que a gente vai estar fazendo um nivelamento, uma reposição desses conteúdos, ela vai ser feita nos mesmos moldes que foi feita a outra. Então, hoje a gente teve uma reunião de professores, eles devem estar falando isso também para vocês. A partir da semana que vem já vai ser já disponibilizado, a gente ainda vai ver como, essas avaliações para vocês, no mesmo ritmo. Só que é assim, é uma semana, do dia 15 ao dia 20, para poder entregar. Só que a partir da semana que vem, eu acho que é dia 8, né? Já começa a ser disponibilizada essa avaliação. Tá dando para entender? Quem não fez aí, dá um oi aí para mim. Tá sim, tá sim. Então, vai ter o mesmo tempo, da mesma forma, tá? Só não deve ser a mesma prova, mas vai ser disponibilizado para vocês. Agora, tem outro elemento novo. O aluno que quiser fazer essa segunda opção de P1, que acha que não tirou uma boa nota na anterior, poderá fazê-lo mediante, por exemplo, eu vou ter que fazer um formulário que eu devo passar para a representante mandar para vocês, tá? Da prova que vocês gostariam de fazer. Isso é para quem quiser, olha, bem claro, é para quem achar que ficou com uma média muito baixa,
de repente ficou lá com 5,5, vamos dar um exemplo, fiquei com 4, com 6, eu acho que eu posso. Então, você vai fazer a opção de fazer de novo essa avaliação. Só que quando você fizer essa opção de fazer essa outra prova de P1, morre a outra prova. Você vai fazer valendo os 7 pontos, você leva o seu trabalho de novo, tá? Os trabalhos não morrem, mas vocês vão ter, como é que se diz, a opção de querer fazer a outra prova, achar que pode melhorar, sei lá, de conseguir uma nota melhor. Mas fica claro que se você tirou uma nota, por exemplo, 6,8, a média é qual? 7 da prova, não é isso? Para não ficar a média para você passar, um exemplo. Você tirou 6,8 e era 7. Aí se você for para essa segunda opção, você tirar 6 ou tirar uma média 6,5, aí você vai ter que ficar com essa nota. Tá dando para entender, gente? Isso é para todo mundo. Eu não sei como vocês foram com as outras avaliações, tá? Eu sei da minha, que a gente vai falar dela daqui um pouco, mas eu não sei a de vocês, como vocês foram nas outras disciplinas. Abrem o microfone aí e me dá um alô se estão entendendo. Entendi. Sim, entendi. Professora. Estão Entendi. entendendo? Então, tem que ficar claro para vocês o seguinte, que vai morrer a nota que vocês fizeram dessa primeira P1 e vai entrar a nota dessa outra opção, segunda opção de P1. Tá dando para entender? Mas aí eu vou passar um formulário que vocês deverão mandar para mim e dizendo a disciplina que vocês gostariam de fazer, isso somente para quem quer fazer de novo. Agora, quem não fez nada, vai ter que fazer direto, tá bom? A gente já sabe que você não fez, como é o meu caso aqui, eu já sei quem são, eu não sei se alguém vai querer fazer a minha avaliação de novo, eu acredito que não, porque as médias não estão tão ruins, estão médias boas, mas se alguém quiser fazer, né? Tá, aí dá vontade. Eu devo colocar esse requerimento, né? Vou ver se eu faço ele até amanhã, porque vocês terão até o dia 10, deixa eu ver aqui, até quarta-feira que vem, 10/6, para, como é que se diz? Para fazer esse requerimento. Não, se passar de 10/6, não será aceito. E vocês farão como? Ou vocês vão preencher esse requerimento, ou vão escanear, mandar para mim, ou tirar uma foto e postar, e mandar para mim e para o professor da disciplina que vocês querem fazer. Tá claro isso? Professora, Fala, amore. Saudade mas de que você. dia vai sair as notas? Muita saudade. Fala. Também. Que dia que vai sair as notas? Porque pelo menos, eu só sei da senhora e do Ronaldo. E tem que falar isso com os professores também. Essa semana eu acredito que eles estejam colocando, tá? Tá bom. Até para vocês saberem, né? Entrou mais... tem aqui, Gabriel aqui, ó, querendo entrar, tadinho. Por isso que tá dando 16. Gabriel. Oi, querido. Eu tenho até que te responder. Posso repetir um pouquinho para ele, gente, que ele chegou agora? Porque ele tem me feito pedido do calendário. Deixa eu falar com ele aqui agora. Por isso que eu não te mandei o calendário. Boa noite, fofo. Boa noite. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, Mariné? Tudo. Eu não te mandei o calendário porque eu estou explicando agora aqui o que está acontecendo. Então, a Luana passou para vocês, rapidinho aqui, fazer um resumo para ele, que a partir de agora, todo mundo tem que ter presença, até para a gente poder ganhar esse semestre, né? Revalidá-lo. E eu estou explicando que quem não fez as avaliações, você, por exemplo, me deve um trabalho, tá sabendo? Tô. Tá, pode mandar para o meu e-mail, pode fazer, tá?
E você chegou a fazer a prova de alguém, Gabriel? Ou perdeu todas? Cheguei a fazer a de Magda e a do Ângelo, se eu não me engano. Uhum. E a do Ronaldo também. Ah, então tá bom. Menos provas para você fazer, graças a Deus. Então, o que acontece? Aham. Eu estou explicando para o pessoal, para o grupo que está presente, que que essas avaliações agora nós vamos ter. Bom, começando, a gente vai ter uma reposição de aulas que era do dia 1º, né? Ontem foi palestra, nós não tivemos a reposição, porque já estava marcada direitinho, mas a gente vai ter um período do dia 1º ao dia 20, nós vamos ter esse nivelamento, essa reposição de aulas para P1, de conteúdos de P1. Por quê? Vai ter uma segunda opção, que a gente chama de segunda opção, que é uma chance de fazer a P1 sem ser segunda chamada. Tá dando para entender? Tá sim. Porque pode ocorrer no dia você passar mal, qualquer coisa, você ainda tem direito a uma segunda chamada no final do período. E quem, por exemplo, se acha que não foi muito bem em alguma das avaliações que já foram feitas, poderá fazê-la de novo. Mas, para isso, vai ter que preencher um requerimento, né? Dizendo qual é a disciplina e também e mandar para mim, para a coordenação, e mandar para o professor. O mesmo e-mail que você vai preencher, ou vai tirar uma foto, ou vai escanear e mandar, você vai mandar para mim e para o professor que você deseja fazer a avaliação. Tá dando para entender? E isso até quarta-feira, dia 10 do 6. Depois de passar disso, a gente não vai aceitar. Tá? É o prazo que a gente vai dar para quem quiser mudar a sua nota. Agora, vai mudar a sua nota, o que vai estar nesse requerimento? Vai estar dizendo que a primeira avaliação que você fez, que você está achando que você não foi bem, ela vai ser esquecida. Não, vai valer a segunda só. Só vai valer a da segunda. É isso que vai estar escrito lá, entendeu? Então, se você acha que às vezes você tirou um 6,8, que você na próxima você pode tirar um 72, você não faça. Porque pode ter uma nota menor, entendeu? Isso que eu estou explicando. E às vezes a gente acha que, a não ser que você tenha tirado uma nota muito baixa e você acha que você tem potencial de melhorar muito. Certo? Deu para entender todo mundo, né, gente? Eu quero deixar isso bem claro, para depois dizer, não foi explicado. Mas os professores devem falar a mesma linguagem, devem explicar a mesma coisa, tá? Então, vocês poderão, quem quiser, até o dia 10 do 6, vai preencher esse requerimento, escanear ou tirar uma foto, mandar no e-mail, não é o WhatsApp, gente, pelo amor de Deus, manda por e-mail, porque isso a gente vai guardar. Vou imprimir, vou guardar, tá bom? Dizendo que gostaria de refazer a avaliação da P1. Claro? Entendi, deu para entender. E a partir do dia 22, vida nova, a gente vai começar os conteúdos de P2, que na realidade eu já até comecei nessa turma. Com certeza eu devo começar com uma revisão de planejamento, de avaliação e planejamento. E dar sequência ao que a gente tem que fazer, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Agora, outra coisa. Essa semana, eu gostaria até de falar das avaliações. Alguém gostaria de comentar alguma coisa da sua nota antes de eu falar? Você achou que foi pouca? Marinéia, eu tenho só uma coisa para falar. Que essa questão do e-mail tem até que ser vista, porque a gente passou por um probleminha que acontece, né? A gente sabe que acontece. Mas que a gente encaminhou, teve algumas pessoas que encaminharam o trabalho para um dos professores e depois deu como se a gente não tivesse feito. Sendo que a gente entregou na data dentro do prazo. Certo. Entendeu?
Uhum. Mas qual foi o e-mail? Da professora? Da professora. A gente encaminhou para o e-mail da professora e deu como se a gente não tivesse entregue. Só que nós entregamos. É uma coisa que acontece, às vezes pode ter ido para a caixa de spam dela ou Pode direto para a lixeira. É isso aí. A Pode gente acontecer. não sabe. E ela deu a oportunidade da gente enviar de novo. Com certeza. Como no meu caso eu enviei, mas aí ela foi muito sensata e compreensiva, mas às vezes eu fico com medo de não ter isso e a gente acabar ficando sem nota numa coisa que a gente enviou. Uhum. É bom até perguntar, porque Quer falar, Duda? Pode falar. Eduarda? Maria Eduarda? A Ruiva. Quer falar? Não, né? Então, gente, olha só. Isso é uma das coisas. Por exemplo, quem não mandou, eu tenho aqui os alunos que não me mandaram trabalho ainda, que estão faltando. Eu tenho nota que eu não consegui fechar, porque a pessoa não me mandou um trabalho. Eu não lancei. Me dá só um alô aí, quem viu sua nota? Maria Eduarda, as duas viram as notas? Eu vi. Tudo ok? Também, professora. Tudo ok Eu também. vi a minha. Quem que não viu? Minha conexão tá toda hora, tá, professora? Quem falou que não vi minha viu? nota também. Quem falou que não viu? Ah, Gabriel Lotes. Não viu, Gabriel? Depois eu te falo no privado. Eu vi, professora. Você viu? Então Vi. tá bom. Então, o que que acontece? Essas pessoas que não mandaram o trabalho, ainda tem a chance de mandar esse trabalho para a gente poder fechar essa segunda chance. É o mesmo trabalho, gente, porque o conteúdo é o mesmo, tá? Tem aí, ó, as pessoas que não entregaram, elas sabem que estão devendo, né? Então, por favor, não deixa de entregar não, tá? Se tá pronto, como a Larissa disse para mim assim, Marina, o meu tá pronto, eu não mandei. Então manda, Larissa, tá? Tá ok? Tá bom, Mariné, obrigada. Tem outra pessoa que eu sei que fez e não me entregou. Fiquei com pena, porque participou de todas as aulas, gente. Por favor, me mande os trabalhos. Ela sabe quem é. Não se esqueça de me mandar esses trabalhos. Tá bom? A Letícia também pode mandar, não tem problema. Já enviei hoje, professor. É porque hoje eu não tive tempo. Você mandou por onde, Letícia? Ah, sim. Fala. Pelo e-mail, pro seu e-mail. Tá, obrigada. Pro seu e-mail. Tá? Pode deixar que eu vou corrigir, tá bom? E quem não conseguiu mandar, manda de uma vez, para não ficar muita coisa, porque chega na semana que vem, se você perdeu mais de uma P1, aí o negócio fica estreito, porque é uma semana só e cada dia vai ter uma prova, entendeu? Aí o negócio fica mais complicado. Tá dando para entender, gente? Eu quero deixar isso bem claro, tá? Bom, falando da P1, o que eu vou explicar para vocês? Como que eu fiz? Eu fui olhando todas as questões. Teve pessoas assim que escreveram mais, tem pessoas... Gente, quando a gente coloca o mínimo de linhas e o máximo, tem gente que às vezes escreveu 6 linhas, tá? E não conseguiu, como é que se diz? Desenvolver o que tinha sido pedido. E tinha algumas coisas que eu gostaria que vocês mencionassem. Por exemplo, a questão dos métodos, que era a questão 2, eu acho, muita gente não falava dos tipos de métodos. Não, houve problemas em algumas provas que eu senti. Por isso que é bom presencial, né? Porque eu mostro a prova e todo mundo vai vendo. Que eu senti que as pessoas, por exemplo, não introduziam o texto. Eu falei que eu queria em forma de texto, mas eu levei em consideração muito. Eu pude aproveitar. O que eu fiz? Eu aproveitei tudo que todo mundo fez, porque nem todo mundo teve acesso.
Então, eu tinha falado que eu gostaria que vocês fizessem forma de redação. Como teve gente que, às vezes, fragmentou o texto, eu aproveitei. Eu fui aproveitando tudo que a pessoa fez, entendeu? Mesmo que ela tivesse, número 1, número 2, assim, dentro da própria questão. E eu fui aproveitando de uma forma geral. Aí, eu levei em consideração o quê? Algumas questões eu achei que seria importante que vocês, por exemplo, a questão 1, muita gente falou sobre a questão, porque essa primeira questão, ela falava exatamente do estudo ativo. E teve gente que passou assim, mas sobre a questão da incentivação, da motivação, que é tão importante, do papel do professor, de como que ele tem que ser. Fizeram assim uma coisa mais superficial. Aí eu fiz os comentários em cada avaliação, não sei se vocês viram. O que você poderia ter melhorado na primeira, porque uma das coisas boas que eu gostei bastante no AVA é a questão, quando você vai corrigir, você pode dizer o que poderia ter sido melhorado ali naquela questão. Aí, às vezes, eu coloco assim, admitir a Débora aqui, rapidinho, gente. Você poderia ter melhorado, introduzido melhor a questão, você não falou dos tipos de métodos, o que você poderia utilizar, a questão da incentivação. Tem cada uma, você poderia ter falado sobre os métodos, cada uma foi falando. Às vezes, as pessoas confundiram muito, eu observei isso em algumas avaliações, a número 2 com a número 3. E a quarta questão, que era uma questão... deixa eu voltar para a 2 e a 3, para não confundir. A número 2 e a número 3, a número 2 era para falar sobre métodos. Tudo sobre métodos que vocês pudessem condensar num texto. Tá? Aí poderiam ter colocado os tipos de método, ninguém fez isso. Eu sei que todo mundo... ninguém não, minto. Teve gente que fez. Assim, que conseguiu falar dos tipos de métodos, conseguiu colocar a questão correta. E a questão dos objetivos, teve gente que já foi direto. Objetivo geral, não falou, por exemplo, a questão dos objetivos educacionais, aonde que você tem que procurar se mirar para formular esses objetivos educacionais. Entendeu? Deixa eu ver aqui, porque eu vou vendo pelas provas como que eu tive que imprimir, né? Para corrigir. Jesus. E não dava para fazer sem imprimir. Deixa eu só botar aqui, porque eu fui fazendo umas escritas. Outra coisa, tinha alguns textos, gente, que estavam, como é que se diz? Que não... Procurem, por exemplo, quando vocês forem fazer a prova, justificar o texto ficar arrumadinho. Tinha textos que estavam assim, confusos, até algumas questões... Eu até coloquei assim, melhorar sua introdução, texto confuso, principalmente na questão 1, que falava de estudo ativo. Estava muito confuso. A última questão, que falava sobre o objetivo, vocês poderiam ter falado um pouco dos objetivos educacional, falar mais um pouquinho sobre eles, a função desses objetivos, a importância deles. Aí teve gente que já foi assim, direto. Falar também, quer ver, sobre as referências, né? As 3 referências que dizem respeito a esses objetivos educacionais. Tudo isso eu fui assinalando. Tipos de métodos, incentivação e motivação, não comentou as 3 referências, mas
No mais, não tive assim, notas muito baixas nessa avaliação. Médias baixas, né? Vamos dizer assim. Eu acho que foi na medida. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode até perguntar. Mas eu acho que ficou na medida, porque à medida que vocês foram escrevendo, eu fui aproveitando tudo que eu poderia aproveitar. Mas tem assim, melhorar a sua forma de introduzir o assunto, de desenvolver. Você poderia ter falado mais sobre incentivação e motivação. Você poderia ter falado das 3 referências que são importantes quando nós vamos ver quais são os objetivos educacionais. Fui colocando os métodos que são importantes, porque às vezes a questão 2, e teve provas que às vezes eu achava que a questão 2, que respondeu a 2, era a mesma da 3. Então teve esse contraponto também, tá? Mas foi assim. Mas no total eu acho que todo mundo se saiu bem. Não sei se alguém vai querer melhorar a nota, né? Melhorar mais. Tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, por mim, tudo bem. Eu queria perguntar uma coisa aqui, já que tá todo mundo aqui, Pode mas perguntar. não tem muito a ver com essa matéria não, mas a Magda e o Anjo já colocaram as notas? Alguém comentou aí Ainda que não. só eu e Ronaldo. Não. Foi isso? Ah, Ainda Eu vou foi. dar até uma Para mim, lembrada. chegou por e-mail. O que foi? Chegou do e-mail, foi a prova da Magda. Só a prova. Não chegou mais nada. Não chegou a nota do trabalho nem a nota de estado. Ela não não, fechou a entendi. média ainda, então. Gente, deixa eu Só pra saber se tinha explicar. sido a minha Posso só, explicar então, algo para vocês? pode todo No mundo. escalonamento que a gente teve, a pessoa não podia entrar no AVA. E com certeza ela deve, essa semana, estar colocando para vocês. Tá? Eu acho que ela estava até corrigindo. Tá? Aguarda um pouquinho, porque eu também não coloquei do primeiro. Eu vou ter que corrigir prova amanhã o dia inteiro. Tá? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Marinéia, você ia falar sobre a P2, que eu tinha te perguntado? Você quer saber o que da P2? Se vai ser presencial? Não sei dizer. Mas tem um novo calendário, tem um calendário dessa reposição e a gente vai seguir para frente, a gente deve estar colocando na trilha. Mas tem o período da P2. Porque, gente... E quando seria esse período da P2? Porque já está próximo do próximo semestre, né? Por isso que eu estou perguntando. Pode ser que o semestre se prolongue, né, gente? Porque tem a parte prática também. Tem a parte prática que a gente não pode dar sem ser presencial. Mas, olha, estou rezando para a gente entrar em julho agora com aula. Sem brincadeira. Porque a gente só vai protelando, né? Não é verdade? Professora. Fala. Se a gente não voltar até julho, corre o risco da gente meio que perder o semestre? É exatamente isso que a gente não quer, Maria Eduarda. Porque talvez o semestre deve ir até agosto, pelo que eu estou vendo. Deve ter começar as provas no mês de agosto. Camila que me perguntou, né? Já está nesse novo cronograma, vai até 5/9. Olha só, para fechar. Porque a gente está contando em voltar. Entendeu? 5/9, o primeiro semestre. A gente tem que contar com isso. Porque o governo, a última coisa que volta é a educação. Já viram isso? Porque é um contingente muito grande, gente. E a gente só está vendo como que está aumentando o quantitativo de pessoas com Covid. Aqui em Vassoura já aumentou muito. Até eu estou preocupada. Eu não estava com essa preocupação, porque era um óbito. Agora já são mais óbitos, são mais pessoas doentes, pessoas mais próximas que eu conheço, que pegaram a doença. Entendeu? E a gente
Se tudo melhorar, parece que no Rio de Janeiro eles já começaram a abrir algumas questões, outras coisas que não estavam sendo abertas, né? Vamos ver se vai melhorar. Mas a gente, cada dia que passa, a gente sabe que são mais mortos. Não é isso? Eu estou meio apavorada. E se esse semestre terminar em setembro, o A próximo gente vai, semestre aí vai emendar em setembro, direto. Então, aí o próximo semestre só vai terminar em fevereiro. Janeiro, deve ser Do na ano que metade de vem. janeiro. Deve ser metade de janeiro. Ah, tá. Infelizmente, não é. Bom, eu acho, né? Estou falando mais ou menos, mas infelizmente, o que acontece? A gente não pode dizer que vai acabar de hoje para amanhã. Porque a situação é difícil, gente. São vidas, né? Não, Como que a gente vai colocar um monte de gente na sala de aula? Vamos ter que fazer um revezamento. Né? Olha quando que a gente teria que fazer um revezamento. E até para vocês retornarem, a gente tem a questão, eu levantei isso até com os representantes, a questão do transporte. Vocês retornam, mas se não tiver transporte, porque o transporte tem, porque é o mesmo transporte que transporta as crianças, que eu saiba, não é isso? Sim. Isso. Pois é uma preocupação enorme, até no transporte. Vocês, por exemplo, eu fiquei um tempão em Maricá sem ir na minha casa, eu não tenho transporte. Vai falir essas empresas de ônibus. A Útil não coloca transporte para o Rio de Janeiro. Então, tem tem que ter, para a gente voltar, a gente tem que ter toda uma segurança, né? Todas as medidas cabíveis pela Organização Mundial de Saúde. Aí, como que a gente teria que fazer? Eu tenho uma sala, digamos, a sala de vocês com 21 alunos. Vou até devagar aqui um pouco com vocês. Eu tenho 21 alunos. Então, eu tenho vocês, que são 20, eu vou dividir, 21. Eu vou dividir 10 no dia e 11 no outro. Então, um grupo vem um pouco e outro, ao mesmo tempo que está lá na sala de aula, estou devagando, hein? Ao mesmo tempo que estão na sala de aula, esses 10 na segunda-feira, os outros estão assistindo em casa. Aí, na terça-feira, o grupo que não veio, vem. Olha só que doideira. Mas se alguém pega Covid? Porque são pessoas de várias localidades, não é verdade? Não é todo mundo do mesmo lugar. Tem isso também. É uma doideira. É um negócio que deixa a gente doida. Essa doença veio para atrapalhar a gente. Não sei como que vai ficar. Muito triste, tá? Bom, é isso. Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Vai estar, então, na trilha de vocês, a partir da semana que vem, porque é o tempo que o pessoal vai se organizar, a organização desse novo momento, tá? Que a gente costuma chamar um cronograma especial. Quem que ia falar? Eu. Fala, Carol. Professora, em questão, essas aulas dessa semana, no caso, semana que vem, vai ser repetidas da que já teve? Olha só, isso foi uma boa pergunta. Essas aulas vão ser repetidas. Eu sei que você assistiu todas elas. Você, Milena, eu sei todo mundo que assistiu todas, porque eu tenho todo o nome de todas vocês. O que acontece? Vocês são convidados a assistir. Mas se você não quiser assistir, eu não vou te dar falta. Vou ser sincera, porque você assistiu todas. Ah, sim. Você não faltou uma aula sequer Verdade. de ninguém, eu acho. Você assistiu todas as aulas. Então, vocês são convidados a participar, tá? Mas as pessoas que não assistiram nada, que não fizeram a prova, e que a gente sabe que não assistiu, porque tinha dia que eu às vezes, tinha 4, 5 alunos. É mentira, eu estou falando mentira, Verdade. gente. Teve dia que o professor deu aula para um aluno, Eu sei porque eu faço levantamento. Então, o que acontece? Teve dia que o professor encerrou a aula porque só tinha 2 alunos também.
Então, eu sei. Tudo isso eu sei. Porque eu faço o relatório que é mandado para a universidade. E vocês é a turma que menos participou. Que menos participou de todas as aulas remotas. E as outras turmas participaram muito mais. Então, pensando nisso, você está convidada a participar, mas eu vou voltar nos conteúdos. Bom, eu pensei, devo deixar também uma atividade da P2 para ir sendo feita, tá, Carol? Se que você quiser ir fazendo essa atividade, ou as outras que participaram de todas as aulas, poderão fazê-lo, tá? Tá, ok. Ficou certo? Porque nós vamos deixar uma atividade já para nota para nota da P2, pelo menos valendo 1,5 ponto, mas já vou deixar alguma atividade para vocês, tá bom? Porque a gente vai voltar um pouquinho até para que nós possamos lembrar o conteúdo para quem que vai fazer a avaliação ou quem quiser melhorar a nota. Fica bem claro isso, é para quem quiser, não é obrigado, né? Vai fazer se quiser, tá? Te esclareci? Sim, sim. Tá bom? Na aula de objetivo eu volto. Na aula de objetivos, eu sugiro que todo mundo volte, porque a gente vai ter que aprender a fazer objetivos. É a aula que vem. A gente vai estar... Hoje eu vou começar com o estudo ativo, porque vai cair questões nessa P1, segunda opção. Então, eu vou voltando. Mas semana que vem eu estou em objetivos. Tá bom? Você gosta de objetivos, então, tá sei bom. disso. Muito. Tá bom? Maria, vai ser a mesma tá, prova da P1? Obrigada, professora. Claro que não, né, amor? Estarei fazendo uma provinha novinha para todo mundo. Que isso. Todo mundo vai fazer uma prova nova. Não é a mesma prova, não. Eu vou compartilhar, então, a tela, tá, gente? Olha só, é a aula que a gente já deu, mas que a gente vai retornar, tá? Eu vou explicar novamente. Eu acho que essa nem precisaria, que é a do estudo ativo. Mas vamos voltar porque fica mais fresquinho, já que esse pessoal que vai fazer a P1 de novo, é bom lembrar do assunto, tá? Até porque fica mais fácil depois, mexer no texto. Eu vou compartilhar a tela. Epa, tem duas. E agora? Peraí, essa. Eu botei até de objetivos aqui. Então, gente, nós vamos trabalhar... Peraí. Ah, tá. Nós vamos trabalhar, então, voltando aqui ao nosso texto, acho que foi a nossa primeira aula até, que fala sobre o processo de ensino e estudo ativo. Então, a gente vai comentar como que tem que ser isso, como que o aluno recebe esse conteúdo, como que deve ser a predisposição do professor, como que deve ser o professor, como que ele tem que incentivar para que o aluno se motive para essa aula. Então, a gente tem aí, né, um mundo, né, que o aluno está ligado, né, nisso tudo. Então, percebemos a relação entre o processo de ensino e o estudo ativo. Portanto, nesta aula, nós vamos descrever como o professor pode comandar, estimular e orientar as condições internas e externas do ensino. Então, qual é a importância, né, desse profissional que somos nós, professores, para que a gente possa trazer esse aluno para a sala de aula, para que ele possa vivenciar as atividades que são dadas em sala de aula, para que ele possa sentir que aquilo ali faz sentido para ele. Então, como que deve agir esse professor? Como que ele pode comandar, né, essa prática dele? Para que o seu aluno se sinta, como é que se diz, motivado a participar. Então, gente, a aprendizagem é um processo de assimilação de conhecimentos escolares por meio da atividade própria dos alunos. Então, a aprendizagem ocorre quando os alunos conseguem realmente assimilar aqueles conhecimentos
não só escolares, mas qualquer tipo de conhecimento, né? Então, ela ocorre por meio do quê? Da atividade própria do próprio aluno mesmo, quando ele consegue interagir, quando ele consegue introjetar aquilo nele. É fora de dúvida que a aprendizagem do aluno é também suscitada pelos seus interesses e necessidades. Poxa, a gente observa isso muito nas crianças e nós mesmos, quando alguma coisa nos interessa, o que acontece? A predisposição para aprender aquilo é muito mais rápida, né? Quando você tem interesse por aquela aprendizagem. O estudo, então, é a atividade cognoscitiva por meio de tarefas concretas e práticas, cuja finalidade é a assimilação consciente de conhecimentos, habilidades e hábitos sob a direção do professor. Então, a tarefa do estudo é uma atividade cognoscitiva, é uma atividade que leva o aluno a querer aprender aquilo, cognoscitiva por meio de quê? O que eu estou levando para esse meu aluno? As tarefas que são concretas, que são práticas, né? Que são passíveis de assimilação. Então, e o que ele aprende com essa assimilação? Todos os conhecimentos, os conceitos, os princípios, as habilidades, né? Os hábitos que são formados, né? E sempre na direção de quem? Sob a direção de quem? Sob a mediação de quem? Né? Do próprio professor. Deixa eu admitir que a Antoniele voltou. Bom, o estudo ativo consiste, pois, de atividade dos alunos nas tarefas de observação e compreensão dos fatos da vida diária ligados à matéria. Por isso que eu digo e continuo dizendo que todo o trabalho do professor ele tem que estar voltado para o cotidiano do aluno, né? Para a vida diária dele. Porque quando ele faz esse link, fica muito mais fácil ele entender aquele conteúdo. No comportamento de atenção à explicação do professor, se o aluno ele presta atenção, se o aluno está compenetrado, se o aluno participa, tudo isso é muito importante e vai ser ótimo, né, para ele poder entender esse assunto. Na conversação entre o professor e alunos da classe, né, nas rodas, nas conversas, nos debates, tudo isso vai trazer um rendimento, né, para que esse estudo seja fortalecido. Nos exercícios, que são tarefas práticas, né, que são tarefas que para a gente ver a prontidão do aluno, para ver se o aluno está entendendo aquele conteúdo que está sendo aplicado. No trabalho de discussão em grupos, no estudo dirigido individual, que também é uma forma da gente ver a autonomia do aluno, se ele está aprendendo ou não, nas tarefas de casa, etc. Então, tudo isso faz parte do estudo ativo. Então, é a hora de estudar, né? Como está o desenho ali. Então, as crianças estão ali, mas se a gente for pensar na nossa própria prática, tudo isso envolve a atividade de quê? De professores e alunos. E quanto mais o professor incentivar, quanto mais o professor estiver incentivando esses alunos, eles vão se sentir motivados a querer participar dessa prática dele, né? E é aí que vai se dar o quê? O estudo ativo. É aí que vai se dar esse processo de ensino, né? Ah, eu esqueci aqui, peraí. Eu não quero ir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está no próximo. Tá. Então, o estudo ativo é, por consequência, uma postura do aluno. Deixa eu beber uma aguinha. Uma postura do aluno e do professor frente ao conteúdo, pois as atividades desse estudo ativo se baseiam nas atividades do aluno de quê? De observação e compreensão dos fatos ligados à matéria, da atenção na explicação do professor e
favorecendo o quê? O desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, porque é essa a nossa intenção. Não existe ensino ativo sem o trabalho docente. Qual é a intenção do professor? É chamar a atenção desse aluno para o conhecimento, para ele poder aprender o que ele está passando, né? Então, é o quê? Uma sequência, né, de procedimentos, que a gente pode dizer, dos alunos e procedimentos do professor frente ao conteúdo que está sendo trabalhado. Gente, meu botãozinho não quer ir. Deixa eu ver. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a atividade de estudo e o desenvolvimento intelectual. Então, o objetivo da escola e do professor é formar pessoas inteligentes, não só. Eu acho que eu discordo um pouquinho desse pedaço, eu sempre falo isso. Aptas para desenvolver ao máximo possível suas capacidades mentais, concordo, aptas para desenvolver o máximo. O que a gente puder ajudar, gente, porque a gente sabe que a gente, na sala de aula, a gente vai ter os alunos mais lentos, os alunos medianos e aqueles alunos que são de flashes. São aqueles alunos que aprendem muito rapidamente. Seja nas tarefas escolares, seja na vida prática, através dos estudos das matérias do ensino. Então, é o objetivo da escola formar esse aluno, esse cidadão, porque a gente não está falando só a nível cognitivo, nós estamos falando também a nível de formação. A gente, na escola, hoje, a gente forma para ser cidadão, para a cidadania mesmo. Forma bons hábitos, porque às vezes as nossas crianças chegam às escolas sem formação de hábitos, porque não tem no âmbito familiar. Tudo isso ocorre. E às vezes a própria professora ali está educando, né? De vez ela, além dela passar conteúdo, ela educa o tempo inteiro, porque a gente acaba formando personalidade da criança, ajudando a essa formação, não é verdade? E formando hábitos mesmo, bons hábitos. A gente tem que ter, acaba tendo esse papel também. Porque muitas vezes as crianças chegam à escola cheias de preconceitos, cheias de manias, não faz isso, não faz aquilo. E você vai intermediando e colocando ela no prumo. Colocando essa criança a interagir com o outro, sem preconceito. Isso tudo faz parte da nossa formação. E a gente faz isso em sala de aula. Então, o professor deve fazer com que o aluno compreenda o assunto em questão, dando a possibilidade do alunado pensar de forma independente e criativa sobre ela. Então, aquela parte, a gente forma o aluno para quê? Para a autonomia, né? Para ele ser independente, para que ele seja um ser autônomo, para que ele possa responder, né, às soluções de problemas. Olha quantas coisas a gente vai passando para as crianças. Levando dificuldades do trabalho docente para estimular a curiosidade ao conhecimento. Então, essas crianças, elas têm que ser a todo instante incentivadas, a todo instante elas têm que ser estimuladas. E outra coisa, a curiosidade, ela não pode morrer. É uma coisa importante no trabalho do professor. O aluno que é curioso, que pergunta, olha que coisa boa. É muito bacana, né? É aquele que está sempre propondo, perguntando, questionando. E isso a gente tem que ter nos nossos alunos. Então, gente, há várias maneiras de superar essas dificuldades. Em primeiro lugar, é necessário que o professor ele tenha domínio de conteúdo, que ele conheça aquele conteúdo que ele vai dar. Aí eu sempre falo para vocês e repito, o professor ele tem que ser o pesquisador, ele não pode ir com o mínimo, ele tem que ir sabendo além, tá? Isso é importante. As crianças hoje, eles têm acesso à mídia, eles têm acesso a uma série de coisas que muitas das vezes o próprio professor às vezes pode ter desconhecimento.
E ele tem que ser um pesquisador, um investigador, né? Ele tem que estar além daquilo que ele está propondo. Porque perguntas vão surgir difíceis às vezes. Às vezes o professor não vai saber nem responder, né? Mas ele tem que estar atento. Em segundo lugar, cada aula, cada assunto, cada exercício, cada situação didática deve ser uma tarefa de pensamento para o aluno, né? Fazer o aluno pensar, refletir sobre aquela atividade, não dar nada pronto para ele. E quer ver uma das coisas que eu presenciava muito quando eu era orientadora pedagógica? Às vezes o aluno ia perguntar uma coisa para a professora, aí a professora, para não ter que explicar, olha o que eu estou falando, para não ter que explicar, ela já dava a resposta para o aluno pronta. A gente não pode dar resposta pronta. A gente tem o quê? Que botar esse aluno para pensar e ele resolver a questão. E nem mostrar, né? Para ele onde está a questão. Para desenvolver o pensamento independente criativo, não é suficiente o conhecimento do tema, mas é necessário o ensino de habilidades e capacidades, isto é, os métodos de adquirir e aplicar os conhecimentos. Então, o que acontece? Existem vários métodos, como a gente vai ver sem ser a próxima aula ou outra, que são os métodos de solução de problemas, método de descoberta. Então, são métodos que auxiliam o trabalho do professor, que faz com que, por exemplo, solução de problemas, que leve aquela criança a pensar, que ela pode pensar em solucionar algumas questões. Então, o professor também tem que ter conhecimento disso. Qual o melhor método, a melhor forma desse aluno para que ele possa desenvolver um pensamento mais independente, mais criativo, para que ele possa resolver e solucionar questões que assim apareçam. Em terceiro lugar, o importante não é terminar o livro, olha só, mas garantir a profundidade e a solidez do que é ensinado. Então, o importante, gente, não é terminar o livro didático. E eu costumo dizer isso e afirmo. O livro didático não é a aula do professor. O livro didático, ele é um apêndice. Ele é algo que está ali para quê? Uma ferramenta de trabalho. Mas não é a aula do professor. Você faz uma aula, mas você pode ter o seu apoio, tá? O livro didático, ele está ali só para apoiar. Mas você tem que ter uma aula, não é? Abre o livro na página tal, lê o livro e acabou. Não. O aluno merece muito mais. O aluno merece uma aula com, de repente, um slide, ele merece uma aula com uma história, ele merece uma aula com um trecho de um vídeo, e assim vai, né? Isso quando a gente não tem determinadas tecnologias, que eu sei que é difícil, que existem escolas que não têm, mas o professor pode lançar a mão de uma série de coisas. Ele pode contar uma história, ele pode fazer uma dramatização, ele pode fazer um jogo, um sucata, ele pode fazer uma série de coisas com os seus alunos. Não precisa, logicamente, ter tecnologia muito avançada para isso, né? Em quarto lugar, o ensino deve ser dinâmico, variado. Né? Num dia a aula pode ser iniciada pela explicação da matéria, em outros com tarefas como conversação, uma discussão, relato dos alunos, falando sobre determinados conhecimentos que eles já possuem, que esteja atrelado, porque o professor ele é esperto, né? A gente pode direcionar o nosso aluno para onde a gente quer. É só ir jogando as conversas, e dali você vai colhendo assuntos para a sua aula. Em quinto lugar, o ensino das matérias e o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos deve ir possibilitando a formação de quê? De uma atitude crítica e criadora frente à realidade e ao cotidiano da vida social. Então, o que acontece? Essas matérias que são passadas para os nossos alunos, como eu digo para vocês, elas têm que ter um sentido para esses alunos. Elas têm que estar voltadas para uma prática
que é vivenciada por eles, que eles possam ver exatamente a sua, como é que se diz? Que possa ver a sua utilidade. Então, o professor tem que buscar coisas do dia a dia. É interessante, eu uma vez assisti foi uma aula, eu era orientadora pedagógica numa escola, e eu achei super interessante. A professora fazia todos os problemas, as situações, problemas para eles resolverem com o nome dos alunos. E coisas assim, corriqueiras do dia a dia deles, para eles resolverem. E cada dia era o nome de uma aluna da sala, do coleguinha. Então, ela procurava colocar esses nomes e coisas do dia a dia, para eles resolverem situações, problemas. Foi à feira, o supermercado, e ela iria usando os próprios nomes das crianças. E fazia isso, assim, eles adoravam. Porque, não sei o quê, meu nome hoje, né, professor? Era, assim, uma atividade que para eles, aquilo era importante. Deixa eu ver se eu consigo passar. Tem hora aqui que engata. Algumas formas de estudo ativo. Bom, gente, o estudo ativo, então, ele requer o quê? Planejamento do professor, organização. O professor precisa se planejar, ele precisa se organizar e ele também controla a situação, né? Ensino-aprendizagem na sua sala de aula, de modo que acompanhe todos os momentos ou passos da aula. Então, o professor, por isso que a gente fala que o planejamento ele é tão importante. Quando o professor chega à sala de aula, que ele não sabe, que ele não planejou nada, ele parece um barquinho, ó, à deriva, né? Mas quando ele já tem uma linha de trabalho, ele já tem metas estabelecidas, estratégias estabelecidas, fica muito mais fácil para ele. Então, que envolve, então, gente, uma série de procedimentos que visam despertar nos alunos habilidades e hábitos de caráter permanente, como fazer anotações no caderno durante a aula. Isso me lembra muito uma aluna querida que eu tenho, gente, chamada Camila Soares Lima. Ela tinha essa mania nas nossas aulas. Peraí, Mariné, que eu estou anotando. Quando eu leio isso, eu não me esqueço dela. Era ela e Milena, as duasinhas que eu lá anotava tudo. Usar os livros didáticos, mas sempre pensando que o livro não é a aula. O livro é uma ferramenta a mais para a sua aula, tá? Entre outros procedimentos, podem ser um projeto que tenha sido, vai ser realizado, e outras coisas que a gente desenvolve na nossa prática, né? Durante as nossas aulas. Então, vejamos. Para isso, nós temos várias tarefas e exercícios específicos para esse fim. Então, a gente tem o quê? Os exercícios que são de reprodução, né? Para você ver se o seu aluno realmente entendeu aquele conteúdo. Pode ser os testes rápidos para verificar a assimilação e domínio de habilidades, para ver o que os alunos entenderam. Tarefa de preparação para o estudo, que pode ser o diálogo, quer dizer, aquela conversa informal entre professor e aluno, aluno-aluno, e observar, revisão de matérias anteriores. Então, são tarefas para preparação do estudo. A gente, às vezes, quer dar um assunto, mas você tem que relembrar outro assunto. É um assunto que já é passado, mas que é importante para aquele momento. Tarefas de fases de assimilação de matérias, são aquelas atividades que favorecem o quê? O confronto entre os conhecimentos sistematizados e a realidade dos alunos. São aquelas matérias que você quer ver o que o seu aluno realmente aprendeu. Porque se ele não tiver aprendido, o que o professor tem que fazer, minha gente? Ele tem que voltar no conteúdo para ele ver se ele realmente conseguiu aprender.
voltar no conteúdo de uma forma, aí eu digo, uma forma diferenciada, de uma forma diferente. Ele vai ter que ver uma nova forma, uma nova metodologia, né? Uma nova estratégia. Se ele estava trabalhando num texto, ele vai tentar ver, olha, vamos fazer uma forma diferente, vou trabalhar de outra maneira. Então, isso tudo é importante, tá? Tarefas na fase de consolidação e aplicação. Compõe-se de quê? Sempre a gente, é de praxe, né? A gente fazer exercícios, né? Para consolidar e aplicar. A gente tem que ver se os conteúdos foram bem solidificados, né? Então, aí tem a aplicação de exercícios de revisão, né? De fixação. Aí é a forma que o professor quiser trabalhar. Então, quais são os fatores que influenciam no estudo ativo, gente? Há vários fatores que influenciam no exercício de estudar e aprender. Entre esses fatores se destacam alguns que influenciam o estudo ativo. Primeiro, a incentivação, a estimulação para o estudo. A gente tem que ser estimulado. O aluno precisa de estimulação. Nós precisamos, enquanto professores, temos que estar sempre nos reinventando, temos que estar sempre nos estimulando, né? O conhecimento das condições de aprendizagem do aluno, né? A gente tem que conhecer a nossa turma. A gente tem que conhecer as condições, como que são os meus alunos. Eu sei falar de cada um dos meus alunos. A influência do professor e do ambiente escolar, porque aí não é só o professor, é todo o ambiente da escola, né? Todos esses aspectos são importantes. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu tinha uma turma nova, eu costumava pedir para os meus professores, quando eu era orientadora pedagógica de primeira a quarta série, que era antigamente, que os nossos alunos eles tinham que conhecer a escola no primeiro dia de aula. Por que é importante conhecer a escola? Porque é um ambiente que ele vai estudar, e tinha muitos alunos novos nessa turma. Aí eu pedia para a professora levar em todos os setores da escola. Conhecer o diretor, quem fazia parte da direção, ir na secretaria, conhecer. Iam conhecer a biblioteca, que era a sala de leitura, todos os setores, a orientação pedagógica, a orientação educacional, a sala de informática, a gente tinha sala de leitura e tinha biblioteca, né? Tudo isso eles iam conhecer o prédio de baixo, o prédio de cima, porque a gente tinha vários prédios. E um lugar que eu nunca deixei de levá-los, né, que eu ia junto com a professora, para eles também conhecerem as pessoas que faziam a merenda para eles, os serventes que limpavam os banheiros, levava para mostrar onde eram os banheiros, tudo isso. Por quê? Porque esse ambiente escolar é importante que a criança conheça. Porque o que adianta? Ela entra e sai da escola, não sabe quem é a diretora, quem é a diretora adjunta, não conhece a tia da biblioteca. Então, são coisas que as crianças vão se familiarizando. E essa influência do professor do ambiente escolar tem que ser sadia, tá? Tem que ser sadia. E a questão também que a gente desenvolve nesse momento, a questão do respeito da criança para com todas as pessoas que compõem a escola. Não tem que ter só respeito com o professor da sala de aula, não. Tem que ter respeito com aquele que varre, com aquele que limpa o banheiro, com aquele que faz a merenda. Então, isso é importante, a gente mostrar a importância dessas pessoas para que a escola possa estar ali viva, né? Para que eles possam estar ali naquele momento. Então, gente, a incentivação ou estimulação para o estudo. O incentivo à aprendizagem é o quê? É um conjunto de estímulos que despertam nos alunos a sua motivação para aprender, de forma que as suas necessidades, interesses, desejos sejam canalizados para atividades de estudo. Quando o aluno é incentivado, quando ele é direcionado, né, para aquilo que a gente quer,
você incentiva, ele sente prazer em estar ali. Então, a incentivação ela está ligada ao conteúdo e ao grau que o professor consegue se dar no trabalho mental. Ela está ali, se você consegue incentivar esse aluno, ele vai participar daquela atividade. Ele tem que ser motivado, porque a motivação é algo interna dele, né? É uma força interna que impulsiona o comportamento para quê? Para objetivos e cuja direção é dada pela nossa inteligência. Então, o aluno, quando está motivado, mas ele tem a motivação interna nele, mas ele precisa ser o quê? Ter aspectos de fora, que a gente chama de incentivação. Quer ver uma coisa? Você quer fazer uma... Como é que é o nome? Uma gincana. Então, você começa a motivar os seus alunos. A participação. Ele pode estar desmotivado, mas se o professor for incentivando, ele vai interagindo. Não, eu quero participar, eu vou arranjar mais prendas, eu vou arranjar esse personagem, eu quero não sei o quê. Então, ele vai o quê? Direcionar todas as suas forças internas, né, para esse objetivo. Por isso que a incentivação é tão importante. Você incentivar seus alunos, você levar histórias, você levar os seus alunos para fora da sala de aula, para uma aula passeio. São coisas que deixam as crianças motivadas, que fazem com que elas queiram aprender. E aprendem muito melhor do que se tivesse só sentado na sala de aula. Então, gente, podemos dizer que a motivação influi na aprendizagem. E a aprendizagem influi na motivação. Se o aluno estiver motivado, lógico que ele vai aprender. Não é isso? E vice-versa. Toda uma está interligada à outra. Então, a atenção, aí a gente vai continuar falando desses fatores que influenciam o estudo ativo. A atenção e atitude para o estudo, a motivação para as tarefas, o empenho que mostra frente à explicação da matéria e aos exercícios dependem da atuação direta e permanente do professor. A premissa básica para o desenvolvimento intelectual e, consequentemente, do pensamento independente criativo é a capacidade de reflexão própria, é adquirir métodos próprios de assimilação dos conhecimentos, o que significa que isso faz parte também do conteúdo da matéria. Então, a motivação, a atenção e a atitude para o estudo, a gente tem que estar sempre fazendo com que haja motivação para que o aluno possa fazer essas tarefas. A gente tem que se empenhar sempre nisso. Isso é importante, né? E, consequentemente, é importante para o desenvolvimento intelectual dessas crianças e, principalmente, para que elas possam desenvolver o seu pensamento autônomo, seu pensamento independente, que elas possam ser crianças criativas, que possam refletir acerca de tudo que é dado na sala de aula, né, do conteúdo da matéria. Esse é o interesse do professor. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer de cada um, até de cada um de vocês. Que vocês possam, daqui a pouco, né, tá passando isso para os próprios alunos de vocês. Por exemplo, a Camila hoje estava muito preocupada, a Camila Soares, porque ela está com alunos de alfabetização. Olha o que não está passando pela cabeça da Camila, né, Camila? Porque é um momento de que eles estão sem aula, né, Camila? E eles estão... pegaram uma professora particular. E quais são como que ela vai passar isso para eles? Para que eles possam se sentir o quê? Seguros, né? Que eles possam estar ali aprendendo alguma coisa. Isso é muito preocupante até, mas ela está ali e ela vai vencer, com certeza. Vai prender a atenção dessas crianças e eles vão aprender, Camila, com certeza. Tem que motivá-los bastante, tá? Eu não sei se ainda canta as musiquinhas, mas tem umas musiquinhas que são interessantes. Quem deve entender bastante disso é a Magda, porque ela gosta dessa parte. Já falou com ela sobre isso, Camila?
Acho que a Camila deixou o retratinho. Vamos lá. Fatores que influenciam no estudo... Oi, professora. Eu estou falando que quem deve entender um pouco dessa parte de alfabetização é a Máguida, né? Porque tem uma ponte, né, entre a pré-escola, porque a pré-escola durante muito tempo ela também alfabetizou. Você falou que suas crianças estão no momento só escrevem um nome, não é isso? Você comentou no início? Não, quando elas entraram na aula particular, a maioria delas escreviam só um nome. Agora não, agora elas já escrevem outras palavras. Mas, você está dando por palavra, São? Oi? Como que você faz essa alfabetização? Então, eu tenho uma das minhas alunas, ela é da escola particular, então a escola está mandando atividade, ela está assistindo aula. Você está aproveitando a atividade da aluna, né, para essa aluna, entendi. Seguindo isso, eu só tenho a forma uma que está aluna sendo que é da trabalhada, escola particular. Né? Mas leva as tarefinhas para casa. Ela é da escola particular. Isso, aí eu pego as atividades dela e tento passar mais ou menos no mesmo nível para as outras crianças, que não dá para fazer totalmente, porque as outras estão muito atrás dela. Entendi. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu tento seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio ali. Ah, tá. E são da mesma escola, Camila? Isso. Ah, tá. Aí, pelo menos, menos mal, né? Entendi. Não são da mesma escola, não. Eu tenho essa que é do CEMIA, que é uma escola particular daqui, e tenho três que são da rede municipal, mas aí é um de cada escola, diferente. Nossa, um de cada escola. Um de cada escola. Mas eles mandam as tarefinhas também, né? Não, começaram a mandar essa semana, mas eles já estão comigo tem 2 meses. Então você está alfabetizando eles. É aí que está meu medo, professora. Daqui a pouco eles vão estar lendo. Na frente dos outros. Quem sabe? Você não vai ser excelente alfabetizadora. Vai tomar o gosto. Vamos lá, gente. O ensino, então, gente, é uma exigência o quê? Social, cumpre finalidades explícitas de transmissão de conhecimentos e de desenvolvimento intelectual dos alunos, né? É uma exigência social. A gente o próprio ensino traduz isso, né? Que você vai transmitir alguma coisa a alguém, no caso, os nossos alunos. E a gente vai ver agora o conhecimento das condições de aprendizagem dos alunos. Então, a incentivação como condições de excitamento das forças cognitivas dos alunos depende do conhecimento das características individuais e sociais culturais dos alunos, pois não ensinamos a uma criança em geral. Isso a gente sempre fala, né? Os nossos alunos, eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Mas a criatura que pertence a criatura que pertence a determinadas famílias, a determinada classe social e cuja prática de vida influi na sua aprendizagem e desenvolvimento. Por isso que a gente vai ter alunos diferentes numa mesma classe, né? Numa mesma sala de aula. E o professor tem que estar sabendo disso, né? Que a gente vai ter aqueles alunos que vão ser mais rápidos, que pegam melhor, porque às vezes tem quem acompanha, por exemplo, Camila acompanha uma aluna. De repente, quando voltar à aula, ela vai continuar com essas alunas, com esses alunos. Então, o que acontece? Aquele aluno que tem um acompanhamento da família, que tem um professor particular, ele vai ter um desenvolvimento, às vezes, melhor do que aquele que a família não acompanha, que a família não tem tempo, às vezes não sabe ensinar, tem isso também, né? Então, a gente tem que levar em consideração o tipo de aluno que a gente tem. Então, a regra fundamental da didática é o êxito da atividade de ensino depende que os objetivos escolares entrem em correspondência com o nível de conhecimentos e experiências já disponíveis, com o mundo social e cultural em que vivem os alunos, com suas capacidades potenciais de assimilação de conhecimentos. Quer dizer, sempre levando em conta o local, né?
as características desses nossos alunos. O professor tem que ter sempre isso em mente, né? A gente está trabalhando com que tipos de clientela? Quem é esse meu aluno? Ele tem que estar trabalhando, então tudo tem que ser... o êxito da sua atividade, da sua prática, vai estar exatamente em ele saber fazer essa correspondência, né? A gente, às vezes, tem que fazer o nível dos nossos alunos, ver o que eles precisam, né? O que eles, quais as experiências que eles possuem, qual tipo de comunidade que eles vivem. A gente tem que estar muito próximo dos nossos alunos. Então, o professor não deve interpretar o comportamento do aluno com bases específicas do meio social em que vivem, pois tais diferenças não se tornam o efetivo ponto de partida para o trabalho escolar. Exatamente. Muitas das vezes, rapidinho, o professor não deve interpretar o comportamento. A gente não pode criar, gente, estereótipos, né? Achar, por exemplo, que aquele aluno tem esse comportamento porque ele mora ali, num local que, de repente, as pessoas não levam muito em consideração, entendeu? Não vou nem falar. Às vezes o aluno mora na beira do rio, da beira-rio, mora lá na beira-rio, só tinha que ter esse comportamento. Não, a gente não pode pecar por aí, né? Pois tais diferenças não se tornam o efetivo ponto de partida para o trabalho escolar. Todos têm direitos. Tanto o aluno que tem menos condições, como aquele que tem uma condição melhor. Então, a gente não pode tirar por aí. Aprender é colocar em andamento um conjunto de condições de aprendizagem internas e externas dos alunos. E outra coisa que eu falo, a gente não pode ter preferências, né? A gente tem que tratar todos com urbanidade, né? Tratar todos da mesma forma. Então, qual é a influência do professor e do ambiente escolar? Professor que tem clareza dos objetivos educativos da sua profissão e dos propósitos a respeito da formação intelectual e moral dos alunos, né? Ele tem que ter clareza do que ele pretende, da sua profissão. Ele tem que ter clareza dos seus deveres, né, para com a formação dessas crianças, desses alunos. Isso é tão importante. A seriedade profissional do professor se manifesta quando ele compreende o seu papel de instrumentalizar os alunos para a conquista dos conhecimentos e sua aplicação na vida prática. Exatamente isso. Quando ele consegue ver que a importância que a gente tem na formação dessas crianças, né? Na conquista. Olha, quer ver uma coisa que me deixa super feliz? É quando eu vejo meus ex-alunos hoje. Vocês assistiram, eu acho que a maioria, o pessoal fica mexendo comigo, que eu dei aula para meio mundo em Maricá. Mas eles falam mesmo. Aí eu falei, eu não sou Matusalém, mas eu dei aula para muita gente lá, inclusive a secretária de Educação, as pessoas que estão lá no alto, mas eu dei aula para esse pessoal. E isso me faz muito bem, quando eu vejo que eu tenho uma ex-aluna que foi fazer doutorado nos Estados Unidos, com uma bolsa sanduíche. E eu fico super feliz quando ela me encontra na rua, ela me abraça, me abraça, me abraça, me abraça. E isso, para mim, é demais, entendeu? Porque eu vejo o crescimento dos meus alunos. E isso não tem... Quando a Camila tomar o gostinho de ver essas crianças que estão com ela, produzindo, vendo essas crianças escrevendo, ela vai se sentir muito feliz. Como a gente se sente, quando você vê que você faz a diferença na vida de alguém. Isso é importante. Então, gente, tais propósitos devem ser concretizados na prática através de aulas planejadas, onde se evidencia a segurança dos conteúdos e dos métodos de ensino, a constância e firmeza no cumprimento das exigências escolares pelos alunos, o respeito no relacionamento com os alunos, isso é muito importante.
essa interação professor-aluno, você saber se posicionar e se colocar, saber, né? E estabelecer uma relação sadia, né? Isso é importante demais, principalmente para a nossa prática. O ambiente escolar, ele então pode exercer também um efeito estimulador para o estudo ativo dos alunos. Os professores devem unir-se à direção da escola, aos pais, que a gente não pode esquecer nunca da comunidade escolar, para tornar a escola o quê? Um lugar agradável, um lugar que seja acolhedor. Assim pode concorrer para suscitar o amor pela escola. Toda criança que gosta da sua escola, ela tem vontade de ir para a escola, ela quer ir para a escola. E tem crianças que choram para ir embora da escola, que não quer ir para casa. Eu já vi isso. A dedicação aos estudos, com reflexos sensíveis no aproveitamento escolar dos alunos. E o processo de ensino e estudo ativo, gente, para uma informação se fixar em uma memória, é preciso que haja uma ligação com algo relevante na sua vida. Por isso que eu acho que tudo que o professor fizer em sala de aula tem que ter utilidade, tem que ter aplicabilidade, tem que estar de acordo com aquilo que o aluno está vivendo. Quando você cria suas próprias técnicas de estudo, você aprende de novo, certo? Vou voltar aqui, você está compartilhando a tela. Vamos interromper o nosso compartilhamento. Nós fizemos fizemos uma lembrança, né, gente, de tudo que a gente já tinha falado no nosso primeiro dia de aula. Acho que foi o primeiro ou o segundo dia. Porque o primeiro a gente fez uma atividade, que eu me lembre, né, do pirulito, acho. Lembram disso? Um amigo oculto? Lembro. que todo mundo teve que voltar. Então, gente, olha a importância. Isso é para a gente poder avivar a memória. Quem vai fazer prova vai cair uma questão referente a esse conteúdo, tá, gente? Então, deu mais ou menos para entender. Ficou legal? A gente repassou a tela. Depois eu vou botar lá o que a gente está trabalhando. Se possível, depois eu posso ver umas questões. Mas vão lendo esse texto. Tem esse texto, inclusive, na nossa trilha de aprendizagem, tá? Tem esse texto lá. Já peguem ele, que quem não tem, que não fez a avaliação, né? Ou quem vai querer refazer a avaliação. Falando nisso, alguém daí vai querer refazer a avaliação? Fale agora, se cale para sempre. Eu não. Quem que falou eu não? Luana, não. Luana, nós vamos você fazer, tá? Nota muito baixa. Querida, eu vi que você entrou depois. Eu falei assim, poxa, a Luana não veio? Eu pensei, hein? Tudo bom, fofa? Tudo bem, graças a Deus. Eu tinha saído rapidinho aqui, mas eu devo estar passando para você, porque eu coloquei algumas questões. Eu não sei se você chegou a ouvir quando eu falei que quem quiser refazer alguma atividade, ou melhor, quem quiser refazer a P1 como segunda opção, porque o pessoal vai fazer na semana do dia... a partir da semana que vem já vai ser postado para quem não fez a avaliação de P1, uma segunda chance. Então, alguém que esteja achando que sua nota esteja muito baixa, poderá fazer de novo, mas vai eliminar essa outra, tá? A primeira, aí vai ficar só com a nota da segunda. E eu vou estar passando para você um formulário, para você depois botar no grupo para mim. Para quem quiser fazer, tá? Tá ok. Porque aí tem direito a fazer, mas em compensação a primeira P1 vai ser anulada, tá? Mas os trabalhos ficam e ela faz de novo a prova, valendo 7.
Eu já expliquei isso para o grupo hoje, mas os outros professores vão explicar também, tá, gente? Todo mundo vai explicar. Mas aí tem que passar um e-mail, repetindo, tem que passar, eu vou dar esse formulário, até dia 10, até quarta-feira que vem, para preencher esse formulário, né? Porque as provas vai ser de 15 a 20, mas a partir de semana que vem a gente já vai estar colocando as avaliações, porque vai ser no mesmo modelo. A gente coloca as quatro questões, deve ser as 4 questões, e tem uma semana para responder, porque nem todo mundo perdeu todas as provas, né? Tem isso também, tá? Tá bom? É isso, aí eu vou passar um modelo para os representantes. Vou chamar os representantes, de explicar como que vai ser e pedir para colocar nos grupos. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente poder... Acho que a gente pode até encerrar. Satisfeitos? Eu tô com saudade de todo mundo, gente. Saudade mesmo, mas saudade de aula. Aula presencial. É só... Hoje a gente teve, assim, até que bastante gente, hein, Luana? Feliz. Hoje fico mais feliz. Quando passar isso, eu nunca mais vou reclamar das aulas, cara. Juro por Deus, juro. O que foi, meu amor? Fala. Quando passar isso, eu nunca mais vou reclamar das aulas. Nunca mais. Muito bem. Gostei de ouvir essa fala. Vai querer aula em tempo integral. Tá bom, gente. Olha, muito obrigada pela participação. Foi mais um monólogo, né? Mas ninguém interagiu, mas ouviram, pelo menos, né? Mas eu por mim, eu falo por mim, eu ouvi bastante a aula, ouvi toda a aula aqui. E gostei bastante, que você deu uma revisada diferente da primeira. Então. E parece que foi voltando os conteúdos. Na cabeça. Porque você estava nessa aula. Sabia? Foi você que colocou para mim o material. Eu sabia ligar. Né? Lá no computador. Lembrou disso? Do nada você me ligou o Data Show. Lembrei agora. Você estava nessa aula, sim. Você participou bastante. Eu ainda lembro disso. Participou bastante. Fez pergunta até. Aí você foi falando também aí. Aí eu fui lembrando aqui também dos professores que eu já tive na infância. De como eles me chamavam essa atenção que você está explicando agora, entendeu? Então que bacana. Foi bem legal, eu prestei bem atenção de uma outra forma que eu nem imaginava. Mas isso é bom, né? Porque aí a gente pode falar de uma forma diferente, já cai de uma forma diferente. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, adorei ver a turma cheia. Feliz. Boa noite, professora. Olha o sorriso. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite, geral. Beijo. Até semana que vem. Objetivos. Querida Ingrid.